Meus queridos, estamos aqui depois de uma pausazinha, estamos retornando às nossas aulas e vamos tratar dos princípios fundamentais do direito do consumidor. Olha, já falamos em princípios, voltamos a falar em princípios novamente, mas aqui nós vamos tratar dos princípios decorrentes desses princípios básicos que nós tratamos anteriormente também. Mas inicialmente nós vamos começar falando dos princípios fundamentais e que estão inseridos nos princípios gerais do Código de Defesa do Consumidor. Então, os princípios gerais do CDC estão enumerados nos artigos 1º ao 6º. Então, do 1º ao 6º, estão esses princípios do Código, principalmente nos artigos 1º, 4º e 6º. Bom, isso aí, com o passar do tempo, vocês tanto que repetem, tanto que a gente insiste em falar nesses princípios, vocês vão acabar decorando. Os demais princípios são reflexos destes princípios, que também estão inseridos em outros artigos, com finalidade de garantir-lhes maior eficácia jurídica. Os princípios gerais podem ser divididos em duas categorias. A primeira, os princípios básicos ou fundamentais das relações de consumo. E a segunda, ou os segundos, os princípios decorrentes dos princípios básicos ou fundamentais, presente em todo o Código, incluindo nas relações contratuais ou na oferta e publicidade de produtos e serviços. Princípios fundamentais. Nós temos a isonomia, a vulnerabilidade. A isonomia está prevista no artigo 6º, inciso 1º. A vulnerabilidade no artigo 4º, inciso 1º. A boa-fé no artigo 4º, inciso 2º, e artigo 51, inciso 4º do CDC. Todos são do CDC, afinal. Equidade, artigo 51, inciso 4º. Acesso à justiça, artigo 6º, incisos, e artigo 5º, inciso 4º. Restituição integral, artigo 6º, inciso 6º e artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal. O princípio da isonomia, que está no artigo 6º, inciso 1º do CDC, é o princípio que tem por finalidade a igualdade substancial, real e não formal das partes, conforme artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, artigo 5º, caput e inciso 1º também da Constituição Federal. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na sua proporcionalidade, mas na exata medida de suas desigualdades. Isso que tem que ser levado em consideração. Princípio da vulnerabilidade, artigo 4º, inciso 1º do CDC. O princípio da vulnerabilidade, que é decorrente do princípio da igualdade, isonomia, definida no artigo 4º, inciso 1º do CDC, reconhece a vulnerabilidade e inferioridade do consumidor nas relações de consumo. O fornecedor detém as informações técnicas
qualidade, característica, quantidade, segurança, monopólio de informações. Isso cabe ao fornecedor, além de deter o poder econômico e financeiro. Ou seja, ele pode contratar os melhores profissionais para a sua defesa, tornando o consumidor vulnerável perante o fornecedor de produtos e serviços. Não se deve confundir vulnerabilidade com hipossuficiência, que em geral há uma certa confusão nesse sentido. A vulnerabilidade é condição, característica, reconhecida por lei a todos os consumidores. A hipossuficiência pode ocorrer ou não. A hipossuficiência é verificada caso a caso, considerando-se os aspectos financeiros, técnico, jurídico, cultural, social e fático diante de cada caso em concreto. Deu para perceber a diferença entre hipossuficiência e vulnerabilidade? O legislador reconhece que todos os consumidores são vulneráveis, deixando ao arbítrio do juiz a avaliação de cada caso em concreto. A declaração ou não da hipossuficiência, se reconhecido o juiz, poderá inverter o ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso 8º do CDC. Hipossuficiência pode ser técnica, pode ser jurídica, pode ser fática, social ou econômica. Por exemplo, o mecânico que tem seu automóvel consertado por outro mecânico, não se poderá dizer que este consumidor seja hipossuficiente tecnicamente, mas poderá ser reconhecida a sua hipossuficiência econômica. Então, porque ele é mecânico, ele tem conhecimento do defeito ou do problema que existe no carro dele, mas ele pode ter uma hipossuficiência econômica. De repente não tem condições de arcar com aquela despesa. Então, o mecânico amigo, conhecido dele, vai resolver para ele e ele, quem sabe, vai pagar em partes ou de forma mais suave para ele. Bastará que o consumidor seja hipossuficiente em um dos aspectos, técnico, jurídico, fático, social ou econômico, para que seja declarada a sua hipossuficiência. É evidente que ele tem que provar, ele tem que demonstrar isso claramente para o juiz. Princípio da boa-fé. Artigo 4º, inciso 3º e artigo 51, inciso 4º. A boa-fé incide desde a fase pré-contratual. Você faz um contrato, ou pretende fazer um contrato, você faz mediante a boa-fé de que aquilo realmente é correto, tá certo, essa relação que vai se estabelecer entre um fornecedor e você, consumidor. Na execução do contrato também e na resolução do contrato, quando o contrato se resolve, finalmente, até o final. A boa-fé consiste no dever de agir com lealdade, cooperação, honestidade, moralidade, probidade, seriedade na coisa que está
administrando, que está gerindo o negócio, e bom senso. Ter bom senso é muito importante. Trata-se de uma regra de conduta que os fornecedores deverão ter nas relações de consumo. Agir com boa-fé significa não emitir falsas promessas, não enganar e não induzir o consumidor a erro. Nas relações contratuais, o legislador nulifica a cláusula contratual contrária à boa-fé e à equidade, conforme previsto no artigo 51, inciso 4 do CDC. Na oferta e publicidade, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade do cumprimento da oferta e da contrapropaganda. Artigos 35 e 36. Artigo 56, inciso 12 e artigo 60 do CDC. Então, nós temos aqui vários artigos que falam sobre a oferta e a publicidade, que são os artigos 35 e 36, artigo 56, inciso 12 e artigo 60, todos do CDC. Princípio da equidade, artigo 51, inciso 4 do CDC.